noite, gente. É um prazer muito grande estar com vocês aqui essa noite. Nós estamos, assim, encerrando o nosso período letivo, né? Vamos dizer assim, da Liga de Pediatria da SOPERJ. Nós estávamos com a agenda muito cheia, foi difícil conseguir, mas eu queria fazer mais um evento antes da gente terminar o ano. E o Daniel Monerá, que é aluno da UF, Universidade Federal Fluminense, nos trouxe uma demanda que ele gostaria de apresentar um caso clínico sobre síndrome inflamatória multissistêmica pós-Covid em criança. Então, nós ficamos assim, muito felizes com essa proatividade dos alunos e eu disse, vamos tentar ver se a gente encerra o ano, então, com esse evento que muito vai nos honrar. Então, eu vou convidar o Daniel para apresentar daqui a pouquinho e antes apresentar o doutor Aloísio Tinoco, que é um amigo especial, meu colega de turma, uma pessoa assim, gabaritadíssima, que tem um vasto conhecimento do tema, e nós, então, o convidamos para participar desse evento. Nós vamos fazer uma apresentação de caso, o Daniel vai fazer uma apresentação dele, e depois eu vou convidar o professor Aloísio para discutir, para debater, e aí a gente abre para perguntas no final. A gente faz um bate-papo mais informal, não estou querendo fazer nada assim muito rígido, não, mas que a gente possa ter uma noite rica. Lembrando aqui que a professora Kátia Nogueira, que é a nossa presidente, está com problemas pessoais e ela não pôde estar aqui, mas ela me autorizou a abrir essa reunião e, assim, agradecendo muito a oportunidade, junto à nossa presidente, de poder fazer esse trabalho e desenvolver esse conhecimento por parte dos alunos, amadurecer esse tema, que é um tema tão rico, tão importante. Então, eu vou passar a palavra para o Daniel e depois, então, passo para o professor Aloísio, ok? Boa noite, pessoal. Me chamo Daniel Tardão Monerá. Eu sou acadêmico do 6º período da Medicina da UF e vim apresentar hoje um trabalho sobre a síndrome inflamatória multissistêmica da pediatria associada ao Covid-19 e as últimas atualizações. Vou apresentar agora o senhor Dr. Aloísio, por favor. Obrigado. Sou Aloísio, sou médico, formei junto com a Beth na UF e sou intensivista. Então, por acaso, nos últimos meses, Covid é a coisa que a gente mais tem visto das formas mais variadas possíveis. Deixa eu botar. Seu microfone está baixinho. Eu vou botar a câmera para ver. Melhorou? Sim, vamos lá. Eu cheguei mais perto do microfone. Eu esqueci que eu estava falando no iPad. E a gente tem visto as formas mais possíveis e imagináveis de Covid. E essa que a gente vai discutir agora é muito interessante. Então, vamos primeiro ouvir o caso, depois a gente vai discutir. Vai ser bem mais legal. Tá bom, vou apresentar aqui então. Tá aparecendo para todos? Sim, senhor. Tá certinho, né? Beleza. Sim, tá sim. Pronto, deixa eu ver se tá passando. Beleza. Bom, então vamos começar a apresentar o relato de caso, né, que a gente passou no Hospital Getúlio Vargas Filho, um hospital conhecido como Getulinho aqui em Niterói, e ocorreu aqui em 2020 mesmo, sobre o Covid principalmente, né?
Os autores a Anister Silva, né, doutora Anister, doutora Juliene Martins, doutora Sabrina Barreiro, do CCIH, e eu, Daniel Tardão. Só um instantinho, vou pedir a todos para fechar o microfone, tá? Para não dar interferência. Obrigada. Obrigado. Bem, iniciando o conceito de síndrome inflamatória multissistêmica associada à Covid-19, eu trouxe aqui as últimas atualizações, né, do Centro de Controle de Doenças, né, dos Estados Unidos, e também utilizado pela OMS, bem atualizado, né, de 2020, com os critérios que nos ajudam a definir esse diagnóstico. Então, para a gente fechar esse diagnóstico, nós devemos preencher 6 critérios. E aqui estão as definições, né? Principalmente, o primeiro deles é a idade, entre 0 e 19 anos, né? Crianças e adolescentes. Mais um critério é a febre maior ou igual a 3 dias. A presença de seguintes critérios, né? Que são sinais de envolvimento multissistêmico, como exantema, né? Ou conjuntivite não purulenta, bilateral, ou sinais de inflamação mucocutânea, né? Pode ser na região oral, na região das mãos e pés, a presença de rache difuso, a presença de hipotensão ou choque, a característica de disfunção cardíaca, né, presença de pericardite, valvulite ou anormalidades coronárias, incluindo também achados do eco, né, com elevação de troponina ou do proBNP, a evidência de coagulopatia, né, com aumento do tempo de protrombina, do TTPA, do dedímero, problemas gastrointestinais agudos, né, também nos dizem sobre isso, diarreia, vômito, dor abdominal. Outro critério para definição da síndrome inflamatória multissistêmica associada à Covid-19 também são os marcadores elevados de inflamação, né, como o VHS, né, a velocidade de hemossedimentação, a proteína C reativa, né, PCR, ou a procalcitonina, que no caso no Getulinho a gente fez esse relato de caso não dosa, não é dosada a procalcitonina. Outro critério também é nenhuma outra causa de inflamação microbiana, né? Seja ela sepse bacteriana, síndrome do choque estafilocócico ou estreptocócico. E a evidência do Covid-19, seja pelo PCR, seja pela sorologia, pelo teste rápido, ou até um contato próximo com o paciente de Covid-19. Bem, essas são as definições, né, dessa síndrome. E agora a gente vai iniciar o nosso quadro clínico, né, que ele se passou no dia 21 de maio de 2020, então é bem atualizado. JGG, sexo masculino, 11 anos, foi admitido na emergência do Hospital Getúlio Vargas Filho, em Niterói, no Rio de Janeiro, com queixa de febre há 2 dias, vômito, dor abdominal, diarreia há 1 dia, odinofagia e rasgo cutâneo difuso. Estava em uso de dipirona. No exame físico, nós vemos um estado geral bom, ele estava eupineico em ar ambiente, ativo e reativo, acianótico, afebril, courado, nictérico, então tudo normal a priori. Mas a história da ectoscopia já nos mostra uma hiperemia de orofaringe com um exantema difuso pelo corpo, né? Nos sinais vitais, a gente tem a frequência cardíaca de 141, tá? A temperatura axilar de 37,7 e a saturação em 98. Esses dados que eu consegui no prontuário, né? A hipótese diagnóstica do plantonista é escarlatina, na primeira por causa da odinofagia associada com febre, e é feita a reavaliação, né, com exame laboratorial e contagem de leucócitos de 19.100. A conduta, então, inicial é o clavulin, amoxicilina com clavulanato, mais assintomáticos, e orientações, né, caso piore, retornar. Bem, no dia 4 de maio, né, 3 dias depois, o paciente ele retorna em uso do clavulin, evoluindo com piora do quadro, apresentando prostração intensa, hipocorado, taquipneico, queda do nível de consciência, dificuldade de deambular, cefaleia, vômitos e diarreia aquosa, com racha eritematoso difuso e queixa de dor torácica durante a noite. O pai também falava que a criança não estava em isolamento e brincava com outras crianças na rua, né?
Então, ele chegou chocado no hospital, né, na emergência, nesse retorno, né, foi bem orientado quanto a retornar se piorar. Nos sinais vitais, a gente tem uma frequência cardíaca de 129 batimentos por minuto, uma pressão arterial de 90 por 59, né, dando uma pressão arterial média de 69 milímetros de mercúrio, uma temperatura axilar de 36 pontos graus Celsius e uma frequência respiratória de 20 incursões respiratórias por minuto, saturando 93%. Então, a hipótese diagnóstica dos que lhe atendem, eles pensam em choque séptico, Covid-19 aguda, né, e síndrome inflamatória multissistêmica da pediatria, né. E devido ao rash e ao choque, eles também pensam em meningite. Então, a conduta inicial, por causa do choque, da prostração intensa e da queixa de dor torácica durante a noite, ele teve que ser entubado. Foi puncionada a veia jugular interna direita, né, pressão venosa profunda. Foi proporcionada uma pressão arterial invasiva, né, para calcular a pressão arterial média na artéria radial direita. Foi instalado fentanil, midazolam, noradrenalina e adrenalina. Foi feita ressuscitação volêmica com rigalactato. Feito ceftriaxona, vancomicina e metilprednisolona, pensando na meningite. E foi feita a coleta de exames laboratoriais, além do isolamento respiratório e coleta de exame para Covid-19, né, o PCR e o sorológico. Foi feita sorologia para tosse e a punção lombar. Bem, dando continuidade, no laboratório desse paciente, no mesmo dia, dado um leuco de 43.800, um fibrinogênio de 612, a ferritina de 236, um dedímero de 5.713, um LDH de 466, um PCR de 69, um TTPA de 40,5. No dia 25 de maio, no dia seguinte, o leuco ele aumenta para 76.400, o dedímero está em 5.540, a troponina dele dá positiva, o PCR dá em 68,8, velocidade de hemossedimentação de 90, LDH de 561, o raio-x de tórax mostra infiltrado difuso peribrônquico, principalmente em bases, e ele faz um swab por COVID, de PCR, que deu negativo. Faz uma sorologia para TORCHES, que está negativo. E ele é feito também o teste rápido para COVID, que dá IgM e IgG positivo. E a punção lombar também não teve alterações, sem alterações na celularidade, na glicose, em proteína. E o diagnóstico que pensado é a síndrome inflamatória multissistêmica da pediatria, né? Principalmente associada com Covid-19. Então, logo após isso, antes a gente pode voltar aqui para ver os critérios que definem essa síndrome multi-inflamatória. Então, ele fecha esse critério, né, quando ele tem idade entre 0 e 19 anos, o paciente tem 11 anos, ele tem febre maior ou igual a 3 dias, ele tem sinais de envolvimentos multissistêmicos, né, tem mais de 2 sinais, ele tem rash difuso pelo corpo, ele chega chocado na emergência de novo, ele tem características de alteração da troponina, né, que significa envolvimento da atividade cardíaca. Tem problemas gastrointestinais. E ele tem marcadores elevados de inflamação, né, alteração do PCR. A priori, ele não tem nenhuma outra causa de inflamação. Não conseguimos afirmar meningite, não conseguimos afirmar nenhuma outra causa. E ele tem evidência de Covid-19 pelo teste rápido. Então, falando um pouco mais sobre a atualização da pediatria da Covid-19 que a gente vê nesses últimos meses, os artigos têm mostrado que, em relação aos antimicrobianos, que mais de 70% dos pacientes utilizam antibiótico na admissão do hospital, né? E a taxa de coinfecção, no entanto, é de 3,5%. Muitas vezes isso ocorre por falta de confiança do médico, né? E a gente vê pacientes, às vezes graves, chegando, fazendo uso de meropenem, faz cultura, não consegue isolar nada e não descalona o antibiótico, o CCIH tem que entrar e é uma confusão só. Então, deve-se reavaliar a utilização de antibiótico, né, com a suspensão após culturas negativas, ou curso de 5 dias, exceto para pacientes críticos, e não utilizar antibióticos em pacientes ambulatoriais.
Em relação à azitromicina, tudo que eu estou falando aqui são de artigos lançados esse ano, né, em associação com o Covid-19. Na azitromicina, a gente vê nenhum benefício em pacientes hospitalizados com Covid leve, moderado e grave, e nesse contexto não deve ser utilizado, né? Teria que ir apenas nesse contexto. E o estudo Recovery está analisando a droga nesse momento. Em relação à dexametasona, nós temos o estudo Recovery também, que mostrou benefício, né, em pacientes hospitalizados em uso de O2 suplementar. E o estudo Coalizão 3, né, que se passou aqui no Brasil, mostrando benefício também em síndrome do desconforto respiratório agudo, moderado a grave. E a meta-análise também da OMS demonstrou benefícios. Então, até agora, a dexametasona é recomendada, né, utilizar de 6 mg por 10 dias em pacientes hospitalizados em uso de oxigênio suplementar, ou um suporte mais invasivo. Então, dando continuidade ao nosso caso clínico, né, 2 dias seguintes que ele chegou em quadro de choque, foi entubado, funcionado veia central. Ele inicia dexametasona, né, 8 mg por dia para a SIMP, né, síndrome inflamatória multissistêmica associada ao Covid-19. O eco dele dá normal. É suspenso as drogas vasoativas, né, a adrenalina e noradrenalina que ele estava utilizando. É feita imunoglobulina pela forma grave. Também tinha sido pensado em síndrome do Kawasaki-like. E no dia 29, 3 dias depois, o raio-x de tórax dele não tem infiltrado, ele está melhor evolutivamente, ele é extubado sem intercorrências, ele evolui bem clinicamente, está confortável em ar ambiente, com padrão respiratório normal, ele está estável hemodinamicamente e sem aminas, afebril, sem sinais de abstinência, recebendo dieta interal. Concluindo o caso, o paciente ele aceitou bem a reintrodução da dieta oral, se apresentando acordado, Glasgow 15, escala de RAIS 0, interagindo com o examinador, a miopia dele e o exame físico são sem alterações, e ele é liberado para alta no dia 4 de junho de 2020. Essas são as nossas referências. O New York Journal of Medicine, a Fiocruz. Esse é um agradecimento do Getulinho e de sua equipe por participar do relato de caso da Sociedade de Pediatria. Muito obrigado. Não, estou aqui, então vou botar. Muito obrigada, Daniel. Muito bem apresentado o seu caso. Eu acabei de ver aqui que a professora doutora Kátia, nossa presidente, conseguiu entrar, apesar dos problemas familiares que ela está apresentando aí agora no momento. Então, vou passar a palavra para ela antes de passar para o doutor Aloysio, ok? Presidente, cadê você? Tá ótimo. Bom, acho que ela não está aqui agora. Então, eu vou passar para... Depois eu passo, então, ao final para ela. Eu vou passar aqui para o professor Aloysio fazer os comentários e nos enriquecer aqui com seus vastos conhecimentos sobre o tema. Bom, vamos tentar, né, Beth? Bom, em primeiro lugar, vou começar a contar a historinha um pouquinho sobre o Covid. Quando eu comecei a ouvir essa história de uma doença nova na China, no início do ano passado, final do ano passado, início desse ano, no primeiro momento eu tive uma atitude de negação. Falei, esse troço vai ficar por lá mesmo, não vou esquentar a cabeça com isso não. Passei realmente a me preocupar quando vi o que estava acontecendo na Itália, depois na Espanha, na Europa toda, e a gente sabia que isso ia chegar no Brasil. E o primeiro caso que eu vi, eu fui antes do carnaval. Hoje eu sei que era Covid, na época a gente não tinha teste, não tinha nada, mas foi uma evolução de Covid grave, com insuficiência respiratória, necrosou pulmão, perna, foi um quadro horrível. E vou por aí. E a gente viveu essa epidemia toda de Covid e estava acostumado já com essa história, pneumonia, sorridente, soliciosa, não sei o que evolui com insuficiência respiratória. Já de per si já era um drama.
quando a gente começa a perceber algumas coisas acontecendo, um ou outro artigo aparecendo. Doença parecida com Kawasaki, que não é Kawasaki, não sei o que, coisa e tal. Coisa estranha. Aí vem um artigo lá da Itália, uma epidemia de Kawasaki. 30 vezes mais do que era esperado para aquela época do ano, o hospital recebeu, e no meio da epidemia de Covid. Depois a Inglaterra começou a relatar, a Espanha começou a relatar, e o CDC recebeu esses avisos do Real College, de tudo quanto é lugar, e falou assim, vamos organizar esse troço. E organizou esses critérios que o Daniel muito bem esclareceu ali. E no dia 29 de junho desse ano, o New England fez 3 pré-publicações. Um editorial e 2 artigos. Um relatando esses casos num período curto de tempo, na cidade de Nova York, nos hospitais de Nova York, e o outro em 26 estados dos Estados Unidos. Então, a coisa é séria. E o editorial foi muito interessante, que o editorial ele começa comentando que o Covid é como uma lenda, uma história que contava, que puseram um monte de pessoas vendadas, palpando um elefante e tentando descrever o que eles estavam vendo. Então, cada um descrevia um pedaço do elefante como se fosse a coisa toda. Como eles estavam todos vendados, eles não conseguiam ver o elefante. E é mais ou menos o que acontece com o Covid. A cada dia a gente descreve um pedaço dele e a gente não sabe o que está acontecendo. Uma coisa muito importante, por exemplo, que quando descreveram esses casos relacionados à criança, é que foi num período muito curto de tempo e eles só levaram em consideração casos completos, ou seja, que preenchiam todos os critérios, sejam estabelecidos pelo CDC, pelo Royal College ou pela própria Organização Mundial de Saúde. Cada um tem o seu, com pequenas diferenças. Mas todos levam a algum lugar. E a gente não sabia exatamente o que estava acontecendo. Quando descreveram esse monte de casos na Itália, eles falavam, gente, que coisa muito estranha está acontecendo. Isso acontece em descendente de coreano e japonês de 3 a 4 anos de idade. A gente está vendo isso em adolescente, a gente está vendo isso em pessoas com outras descendências. Esse negócio não está legal, não. E outra, Kawasaki, pode dar até neurismo coronariano, doença coronariana, mas não dá insuficiência cardíaca. Não dá disfunção cardíaca a ponto do paciente chocar e precisar ir para ECMO. Muito raro isso acontecer. Isso acontecia com frequência muito maior nesses pacientes. E a gente foi para esses casos. Quando em junho já descreveu isso no New England, o Lancet já estava descrevendo mais casos na Europa. E aí que vem o pior. Ele é MISC-C, esse C de children, de crianças, e hoje a gente deveria, ao invés de ser MISC-C de children, C de crianças, deveria ser C de Covid. Por quê? Porque é uma coisa que a gente vê em adultos também. Então é algo que a gente não entende. O que é o Kawasaki? O Kawasaki é uma pessoa geneticamente determinada, ele é exposto a um determinado vírus e tem essa resposta sob a forma de uma vasculite. Ponto. Geralmente evolui bem, se você faz imunoglobulina, vai evoluir muito bem, com aspirina, talvez você precise às vezes repetir imunoglobulina, mas do modo geral vai tudo muito bem. Mas nessa doença as coisas, apesar de ter uma morbidade menor que a insuficiência respiratória do Covid, ela não vai muito bem. Por quê? Porque a gente não reconhece. É uma doença nova. Oficialmente ela foi descrita dia 29 de junho de 2020. Não sabemos nada dela. Por que ela acontece? A reação imunológica dessas crianças é diferente da reação de adulto? Pô, mas está dando em adulto também. Coisa estranha. O que acontece com essa resposta imunológica? Muitos desses pacientes têm IgG e IgM, então IgG e IgM não protege para nada. Ou talvez
Eles têm GGM, mas não têm anticorpos neutralizantes que realmente causem proteção. A gente não sabe nada sobre a imunologia desse bicho. A gente sabe que ele entra por receptores ACE e praticamente todos os nossos órgãos estão em receptores ACE. Então, o que ficou patente com essa descrição e o que a gente tem visto atualmente, tanto em adultos quanto em crianças? Nós estamos vendo pedaços do nosso elefante, ou nós estamos vendo uma ponta do iceberg. Isso que ser completo é raro, não é uma doença comum. Mas o que nós estamos começando a ver? Nós estamos começando a ver as formas incompletas. Então, nós temos duas doenças. Uma doença de fase aguda, que houve uma recrudescência agora, porque saímos mais, a gente achou que estava tudo acabado e tudo mais, e que entre o 7º e o 12º dia pode evoluir com um quadro de insuficiência respiratória grave, eventualmente levar à morte, por uma tempestade de citocinas, que a gente sabe manusear mais ou menos. E uma outra segunda doença, em que alguns pacientes vão ser expostos ao vírus, por algum motivo que a gente não sabe qual é. Esses pacientes vão evoluir com uma resposta inflamatória lenta e com estado protrombótico lento. Depois de 2, 4, 6 semanas, eles vão evoluir com respostas imunológicas anormais. Invariavelmente terão febre. Seja febre por um dia, por 3 dias, mas vão ter febre. Febre e qualquer outra manifestação, caráter trombótico ou não trombótico. Então, pode comprometer cérebro. Eu passei quase 15 anos sem ver uma trombose ser cavernoso. Em um mês, a gente viu meia dúzia aqui. Luiz, seu microfone está muito baixinho, viu? Está muito baixo? É. Vê se eu fazendo isso melhora. Deu uma melhorada? Melhorou sim. Tá. Então, eu vou Tá falar melhor. perto aqui do iPad. Então, em um mês, a gente viu 6 casos de trombose ser cavernoso. Então, nós podemos ter qualquer manifestação cerebral, cegueira, dor de cabeça, anosmia, paralisia de par craniano, trombose cavernoso, AVC isquêmico, transformação hemorrágica, lesões de pele, as mais variadas, adenomegalia, principalmente adenomegalia cervical, olhos vermelhos, boca ressecada, qualquer manifestação renal, qualquer manifestação gastrointestinal, dor, alteração do plexo mientérico, adenite mesentérica, colicistite alitiásica, diarreia. Enfim, podemos ter uma gama de coisas, mas principalmente os fenômenos trombóticos que podem ser mortais. E uma das coisas que essa doença MIS-C se gosta, é de coração. Às vezes nós vamos nos deparar com um paciente com a troponina elevada, e se a procalcitonina a gente não faz, a gente faz uma troponina ainda, que é a avó das troponinas, a gente não faz a outra sensível, enfim, que poderia ter uma especificidade maior para miocárdio, que a gente poderia quantificar o quanto tem de lesão miocárdica. Se para a gente detectar uma lesão pelo eco já é difícil na maior parte do serviço, apesar de ser o eco, se é algo que está disponível. Hoje a gente sabe que o exame de escolha para detectar essas lesões miocárdicas é a ressonância. E em muitos locais tem ressonância, mas a gente não tem o soft para fazer avaliação cardíaca. Então a gente fica sem avaliar esses pacientes. Às vezes o eco está normal, só vê uma hipocinesia ou alguma coisa que vale, mas não vê o comprometimento do miocárdio, áreas de edema, de miocardite, que parece que é reversível, a gente não sabe. Então, como o Daniel falou, algumas coisas a gente sabe que o corticoide funciona. A gente sabe que pelo recovery, aquela quantidade de 6 mg de dexametasona parece ser suficiente. A gente tem usado 8, porque a dexametasona que a gente tem aqui são propriamente 4 mg. Eu falo para adulto fazer 6 fica difícil. Só usar xarope, aí teria que dar quase que o vidro inteiro de xarope para chegar nessa dose. Mas ocasionalmente a gente vai ter que pulsar. E muitos desses pacientes com síndrome de Kawasaki foram pulsados com metilprednisolona, com bons resultados. Muitos utilizaram nele também a imunoglobulina, como usa no Kawasaki,
também com bons resultados. Em outros foram usados, não adiantou de nada. Alguns inibidores de interleucina 6, interleucina 1 foram utilizados, e alguns funcionou. Mas no Kawasaki verdadeiro, por exemplo, o tocilizumab ele tem um efeito deletério, enquanto que nesse MISC seco parece Kawasaki o efeito pode ser bom ou não. Em relação a isso, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo no paciente. A gente não sei se tem uma tempestade de citocinas nesse paciente, igual tem nos pacientes de fase 1. E em relação a ter... a gente ter evidência sobre o que vai fazer, é uma coisa muito complicada. Nós estamos diante de uma doença nova. Nós não temos evidência de nada, a gente só tem narrativa. Eu não posso ter evidência para esperar fazer nada. Eu sei que 80% das pessoas que vão ter Covid vão evoluir muito bem. Mas tem 20% dessas pessoas que não vão evoluir bem, que vão precisar de um atendimento médico. Desses 20%, uma boa parte vai evoluir mal. Doença não é para quem quer, é para quem pode, mas a gente não sabe quem pode. Então, são pessoas que têm uma determinação genética que vão evoluir mal com o Covid. Algumas determinações a gente já sabe, cara que é gordinho, mais de 70 anos de idade, que é diabético. Esses pacientes têm algum gene que, diante do Covid, ele é acordado e fala: você vai evoluir mal, evolui mal. Você vai parar de produzir interferon, porque há produção de anticorpos anti-interferon, e vai evoluir mal. Tanto que uma das alternativas, que eu até postei ontem, Beth, é interferon inalado nos pacientes de fase aguda. Da mesma forma que esses inibidores de interleucina, eles provavelmente foram utilizados na hora errada. Porque depois que eu tenho um mar de interleucina circulando, eu posso fazer o que eu quiser, que não vai adiantar nada. O interessante seria, quando eu estou saindo da fase 1, entrando na fase 2, eu começar a fazer o inibidor de interleucina, que aí sim eu vou impedir que essa interleucina seja formada. Mas como é que eu vou saber em qual paciente que eu vou atuar? Eu teria que dosar interleucina se a gente não faz de rotina. Da mesma forma que a gente não tem esses medicamentos de rotina para fazer em todo mundo. Imunoglobulina também é outra dificuldade que a gente vai conseguir. O corticoide, pelo menos, é mais barato. E tem um terceiro medicamento que eu acho que tem um papel importantíssimo no Covid, que em criança ainda está sendo discutido, mas que tem seu lugar, que são os anticoagulantes. Principalmente os anticoagulantes que atuam em segundo fator 10A, né? Tipo a heparina, ou a pixibana, ou a rivaraxobana. Eles mudam o curso da doença. Esses pacientes que nós tivemos com trombose cicavernoso, depois que instituímos heparina e corticoide, em 2, 3 dias eles estavam ótimos, da mesma forma que essa criança aí, depois do corticoide, também ficou muito bom. Boa. Em relação ao antibiótico, é muito fácil, às vezes, a gente falar, por exemplo, em relação à azitromicina, a pergunta que eu faço é: eu estou usando a azitromicina com qual objetivo? Se for para tratar alguma infecção oportunista, esquece, vai ter serviço. Mas, se eu uso a azitromicina nos primeiros 5 dias de doença, como um coadjuvante, seja da nitazoxanida ou da hidroxicloroquina, atuando dentro do ribossoma, acidificando esse ribossoma, junto com zinco também, para impedir que esse vírus se replique ou diminuir a replicação viral, isso talvez funcione. Aí seria a ação da azitromicina, não como um antibiótico, mas uma ação acidificadora do ribossoma, potencializando a ação ou da nitoxazanamida ou da hidroxicloroquina. Pode ser, pode ser. A gente vai provar que isso funciona algum dia? Acredito que não. Quem acredita, acredita. Quem não acredita, não acredita. Mas não vamos ter evidência. Por quê? Porque a maior parte das pessoas vai evoluir bem com, sem ou apesar desses medicamentos. O que eu não tenho como garantir é se o uso desse medicamento em uma ou outra pessoa impediu a evolução com a forma mais grave da doença. E se essa pessoa é obesa, se essa pessoa é idosa, e se essa pessoa é diabética, eu vou ser sincero com vocês, eu não tenho
um segundo de hesitação em indicar. Indiquei para filho, indiquei para sobrinho, indico para todo mundo. Existem narrativas, hidroxicloroquina, aumento do QTC, narrativas. Apenas narrativas. Sociedade Brasileira de Reumato, no último documentário deles agora, mostraram lá que não existe nenhuma evidência de aumento de QTC em pacientes reumatológicos tomando hidroxicloroquina. O paciente reumatológico toma hidroxicloroquina por anos e anos. Ou será que a doença reumatológica protege contra esse evento adverso da hidroxicloroquina? Que, aliás, é um evento adverso mais relacionado com a cloroquina, que é uma droga mais tóxica, mais antiga, que a gente usa muito pouco. Então, tem muitas narrativas. Como tem, o CDC liberou o Remdesivir. O que o Remdesivir ajuda no Covid? Diminui em 2 dias a duração da doença. Previne morte? Não. Previne evolução para forma grave? Não. Dá para usar ambulatorialmente? Não, porque é injetável. É baratinho? Não, não é nada baratinho. Custa alguns $1.000. Então não me adianta nada. Então, se posso usar uma droga barata, que mesmo que eu não tenha muitas evidências, ou evidência nenhuma que funcione, mas que existe um provável mecanismo teórico que possa funcionar, ela não vai cessar a carga viral. Ela vai até tentar, nós estamos tentando diminuir a carga viral, porque a resposta imunológica vai variar em função da carga viral. Por que hispânicos e afrodescendentes ficam mais doentes? Porque tem mais receptores externos da narina. É uma das formas da gente se contaminar. Então, se a gente conseguir diminuir a carga viral, a gente talvez tenha formas menos graves da doença. E fica uma pergunta, a gente não sabe como o nosso sistema imune responde ao vírus. A gente está vendo que a gente tem 2 doenças. Uma de fase aguda, uma outra um pouco mais lá para frente. Como é que a gente vai se comportar com uma vacina que não foi suficientemente testada? A gente está fazendo algo contra alguma coisa que a gente não conhece ainda totalmente. O que eu falei anteriormente. Nós estamos de olhos vendados, palpando um elefante. Então, cada um relata aquela parte do elefante que está palpando. Palpou a trompa, outro palpou a orelha, outro palpou o rabo, outro palpou a perna, por aí vai. Nós ainda não temos um mapa completo do que é essa doença, do que ela pode fazer com o nosso organismo. E tem muitas coisas também para a gente refletir. Se a gente parar para pensar, nossas crianças perderam 1 ano de ano letivo. Alguém sabe me dizer o que significa isso para o país? É uma catástrofe. Nós, todo mundo da alfabetização, 2º grau, perdeu 1 ano letivo. E quem tem Universidade Federal, perdeu também, porque a Universidade Federal não está fazendo nada online. Como é que a gente contabiliza esse prejuízo? E a gente vai agora, vamos fechar tudo de novo, por causa dessa história de onda. E o Covid voltou, segunda onda. Nós não temos segunda onda. O que está acontecendo é que as pessoas relaxaram e se contaminaram. Agora, numa fase melhor. Por que uma fase melhor? Porque a gente já entende melhor a doença, a gente já sabe tratar melhor a doença, a gente já sabe que na fase aguda, nosso melhor amigo é o oxímetro, andar com o oxímetro no dedo, carregando ele para baixo, sabe que dormir de barriga para baixo faz bem. Então, tem muita coisa que a gente descobriu. Corticoide na hora certa funciona, anticoagulante na hora certa funciona. Na hora que você está indo da fase 1 para a fase 2, se você associa um antibiótico de amplo espectro, você pode melhorar, porque pode estar havendo infecção secundária aí nesse momento. E é difícil de dizer, vamos dosar procalcitonina. A procalcitonina é um marcador que está procurando algo para marcar. A gente tem um monte de trabalho que diz que funciona, que detecta se tem infecção bacteriana ou não, e um monte de trabalho que diz exatamente o contrário. Então, a gente não sabe ainda qual é o real papel da procalcitonina. Mesmo as culturas, os nossos laboratórios não são bons, não são confiáveis. Talvez do Einstein, talvez do Sírio, mas a maior parte dos nossos laboratórios não são. A gente ainda faz teste de sensibilidade com aqueles disquinhos, coisa de
de quando a gente formou, né, Beth? Muito tempo atrás. Eles continuam fazendo isso até hoje. Não trazem MIC, não ajuda muito. E a gente está vendo que as infecções oportunistas dos pacientes que estão graves também têm um papel cada vez mais preponderante. A gente está vendo que os fungos têm um papel importante no paciente crítico. Da mesma forma agora que não deixa de ser um fungo, né, que é o pneumocistose, está presente até 10% dos pacientes extremamente graves em UTI, aqueles pacientes que evoluem com ciência respiratória, a toma vai piorando, vai tudo piorando, aí quando você faz o lavado bronco, você acha pneumocistose lá. Bom, já falei um monte de coisa, Beth, agora eu vou deixar vocês falarem um pouquinho, conversar, perguntar. Contei um pouco de história, eu acho que a gente precisa contar um pouco de história. Perfeito, muito obrigada. Então, estamos abertos a perguntas, mas antes disso, eu queria passar a palavra para a nossa presidente, que está aqui nos dando a honra. Ela está cheia de problemas, né, na esfera familiar, mas ela deu um jeitinho de vir aqui e ficamos extremamente felizes com a sua presença. E vou passar a palavra para ela, depois agradecer ao professor Aloysio pela abordagem histórica e importante. Está sem voz. Pronto, agora abri. Obrigada, Beth. Boa noite a todos. Realmente está sendo assim uma apresentação ótima. Foi um caso muito bem apresentado, né? E muito bem documentado. Então, parabéns aí ao aluno. E eu gostei muito da complementação, assim, super didática do professor Aloysio, muito calma, muito segura. E eu gostei muito das considerações até sobre essas questões dessas outras drogas que estão sendo colocadas aí na pediatria, mas que a gente ainda não tem tanto comprovação científica. Uma coisa muito importante que foi falado aí, lógico, hoje a gente está aqui falando de Covid, de doença, enfim, mas eu gostei muito da fala do professor Aloysio falando sobre a questão do impacto da escola, né? Da criança que não está na escola, né? Isso aí sim também vai ter um grande impacto para toda a nação de brasileiros, né? Essa ausência da escola e que não tem nem como essa segunda onda, que não é segunda onda, né? Esse aumento do número de casos, não pode nem botar na conta da escola, né? Então, assim, o nosso medo enquanto pediatras é que até assim, então seja mais um motivo para não voltar à escola e assim, a gente que está lutando desde junho, de maio, com os protocolos, com tudo para as crianças voltarem à escola, a gente está com medo agora de comprometer até esse início do primeiro semestre de 2021, né? Então, a gente tem que discutir bastante, como foi colocado aqui, nós já evoluímos bastante em termos de tratamento, estamos evoluindo bastante em termos de identificação de doença e condução da doença, nos casos sintomáticos, e acho que apresentações como essas aqui são maravilhosas. Eu até sugiro aí, depois, esse publicar ou levar para outras esferas aí, fazer relato de caso em algum congresso, né, Beth? Exato. Acho que a gente pode pensar nisso com todo carinho, né? E acho que essa proatividade, porque acho que você ainda não tinha entrado quando eu falei, que foi assim, a gente quis fazer o último evento do ano, né? Pela Liga, pelo GT de Ligas, e o Daniel mandou essa demanda para a gente, né? Ele acompanhou essa criança, ele criou o caso junto com as doutoras lá do hospital e queria apresentar. Então, eu convidei o professor Aloysio para fazer essa avaliação, né, do caso e discutir com a gente, debater de uma forma mais informal mesmo. A ideia não era fazer nada assim muito, né, protocolar, mas conversar sobre isso, porque o professor Aloysio ele é reumatologista, intensivista, responsável por 2 UTIs lá em Guaçuí, Beth. Guaçuí e São José Bom do Sul. Jesus.
lá no Espírito Santo. Braçuí tem outra Covid e outra não Covid. Só que a não Covid, metade de Covid. Né? Pois é. E ele é professor da Unig, lá de Itaperuna, né? Então, como ele tem uma grande experiência, embora ele não seja pediatra, ele é quem nos dá o suporte, todas as vezes que a gente tem alguma situação, eu resolvi convidá-lo para falar um pouco com a gente aqui. E aí, trazer a experiência, embora não seja especificamente de criança, mas ele lê muito sobre o tema, né? E aí eu queria, depois que Kátia terminasse, perguntar também sobre essa coisa de tratar, né? Tratar a criança precocemente. Mas isso depois eu falo. Termina a sua fala aí. Não, eu já falei tudo. Realmente, essa questão do tratamento pediátrico acaba também, a gente pega adolescentes, né? Esse caso é um menino de 11 anos, então já está classificado até como um adolescente. E nós, assim, infelizmente, com esse aumento de número de casos, nós vamos nos deparar com essas faixas etárias aí maiores, né? Então, nós pediatras vamos precisar dos nossos amigos clínicos e todos juntos aí fazendo o melhor protocolo possível para nossas crianças e adolescentes e adultos. Obrigada. Daniel, parabéns pela sua apresentação, foi muito bacana. Obrigado a vocês pela oportunidade. Então, perguntas, Daniel. Deixa eu pensar. Você gostaria de aproveitar? O professor está aqui, vamos pensar, perguntar? Primeiro, eu só quero pedir desculpa pelo som baixo, porque eu não consegui entrar pelo computador, estou entrando pelo iPad, então o som está ficando bem baixinho mesmo. Tá um pouquinho baixo, mas deu para ouvir, Agora, uma coisa que eu gostaria que ficasse claro, principalmente para quem atende emergência, é valorizar qualquer queixa de dor torácica e dispneia em criança e adolescente. Porque se não valorizar, você vai perder uma criança com tromboembolismo pulmonar grave. Pode ter certeza disso. Ou com a miocardite. Porque às vezes a gente não valoriza isso na emergência, criança, não sei o que, isso não acontece em criança, e com o Covid isso está acontecendo e não está acontecendo pouco, não. Então, isso corre o risco de passar batido, tanto no pronto-socorro, ou até na enfermaria, achar que não é nada. E uma característica do Covid é provocar muita arritmia. Então, a criança às vezes está muito taquicárdica, ou às vezes é o contrário, bradicardia, hipotensa. A gente não tem um hábito de aferir pressão em criança, só quando a criança está muito crítica. Então, o Covid veio para a gente mudar paradigmas, para criar novos meios de atender. A gente virou o melhor amigo do oxímetro, a gente virou o melhor amigo do dedímero. Pedir dedímero, pedir troponina, pedir ProBNP, se tiver, isso vai ajudar muito. E acreditar, se tiver dedímero, não hesite em fazer heparina. Não sei qual é a dose de heparina para a criança, mas se o dedímero estiver elevado, faça, porque tem alguma coisa trombosando e fazendo o dedímero. Você pode não saber aonde, mas que em algum lugar tá. E o dedímero dessa paciente estava elevadíssimo, né? 5.000 e caquerado. 5.000 é muita coisa, né, gente? E é interessante que o eco estava bem e a criança estava hipotensa, com sinais de insuficiência cardíaca. Ou seja, a indicação ali seria uma ressonância cardíaca, né? Ressonância do miocárdio. Sim. Que não nem sempre é fácil de a gente conseguir, né, na rede pública. Não, nem o eco, quanto mais a ressonância. Pois é. Eu tenho dúvidas sobre a parte prática em si, né? Porque é uma coisa muito nova. Mas como você, doutor Luiz, tem visto a ventilação nesses pacientes? Como que a ventilação mecânica tem sido crucial nesses casos? Manter uma PIP alta, manter uma PIP mais baixa? O que você tem visto na prática sobre isso? Eu posso falar em adulto. Em adulto, a gente tenta achar a PIP ideal, não precisa ser muito alta, tentando sempre fazer uma ventilação protetora, e a hora que a gente pensa, a gente plana, bota de barriga para baixo.
E da mesma forma que na SARA a gente tem o conceito da hipercapnia permissiva, a gente tem que procurar, criou um outro conceito, que é hipoxemia permissiva. A gente não vai ficar perseguindo aquela PO2 ideal, a gente vai deixando aonde ele ficar confortável até sem muita pressa, para não fazer iatrogenia, para de repente você não ter um pneumomediastino ou ter coisa que vale. Não uma PIP não muito elevada, um volume corrente mais baixo, mas são pacientes muito difíceis de ventilar. Eu nunca usei tanto bloqueador neuromuscular na vida, pior, faltou bloqueador neuromuscular. A gente teve que sedar paciente com morfina, porque faltou fentanil, faltou midazolam. Foi um inferno. Vocês não têm noção, não sei de adulto, não sei como é que foi em criança, né? Mas eu nunca imaginei que em 2020 a gente fosse ventilar alguém com morfina. E a gente ventilou. Mas a prona é algo que ajuda muito. E são pacientes que vão ficar muito tempo ventilados. Tanto que a traqueostomia, por exemplo, a gente posterga. A gente mantém essa traqueostomia depois de 20 dias, 21 dias, de acordo com a evolução, e cria isso, que essa noção da hipoxemia permissiva. E agora nós estamos começando a usar uma outra droga de rotina, que também não existe a menor evidência que funcione, que é a colchicina, para prevenir fibrose pulmonar, e um pouco de colchicina também na fase aguda, como anti-inflamatório. Colchicina é aquela droga que está procurando uma doença para ela, né? Tentou a gota, não deu muito certo na gota, agora a gente está tentando no Covid. Então, pode ser que funcione, que é um outro problema. Esses pacientes com 70%, 80% de pulmão são pacientes muito jovens nos que sobrevivem. E como é que vai ficar o pulmão deles daqui a um ano? Eu não sei. Eu vi uma colega agora, enfermeira, que teve 70%, 80% do pulmão comprometido, que ela entrou no consultório, da antessala do consultório até sentar no consultório, ela cansou, mas cansou muito. E olha que já tem mais de 2 meses que ela teve alta. E é jovem. E está fazendo um baita do eritema nodoso e não tem a menor ideia por que ela está fazendo eritema nodoso. Porque não falta droga que ela está tomando. Tomando colchicina, xarel, não sei o que, e não tem como tirar as drogas, né? Falei, vamos tolerar, botar gelo, perninha para cima e pior. Felizmente, esses quadros graves na criança têm uma resposta satisfatória, né? Como foi o caso o paciente ou a paciente, Daniel, não lembro. Se é menino ou menina? Acho que é menino, né? Menino. O paciente. Menino. Apesar da gravidade, né, do quadro, evoluiu bem. Isso é a coisa boa da criança, né? Que as respostas são sempre melhores no organismo jovem, né? Aqui está pegando... A Ana Esther quer falar também. Levantou a mãozinha ali. Ok. Boa noite a todos. Boa noite. Achei muito interessante essa atividade. Queria parabenizar aí a iniciativa da SOPERJ. O Daniel é um aluno muito querido, ele é aluno da UF, já foi da Liga, participa como Liga de Pediatria lá no Getulinho, um aluno muito interessado, né? Então, achei muito bacana, enfim, a iniciativa. E eu queria só rapidamente, não é contrapor, né, conversar mesmo, né, com a doutora Luísa, né. Se apresenta, por favor, Ana. Sim, desculpa. Eu sou Ana Esther, eu sou cardiologista pediátrica e eu sou diretora técnica do Hospital Getúlio Vargas Filho, que é o Getulinho, né, o hospital onde esse paciente ficou internado. E assim, queria só fazer alguns comentários a respeito A gente é um hospital porta aberta, né? A gente tem uma emergência que atende, na época da sazonalidade, cerca de 9.000 pacientes por mês. Agora, nesse período da Covid, a gente viu isso diminuir muito, né? O número de atendimentos nas emergências pediátricas, de um modo geral. Então, realmente, a Covid é uma doença que afeta muito mais a faixa etária adulta, né?
apesar da gente ainda atender doenças respiratórias, mesmo com essa diminuição do número de entradas pela emergência, muitos dos casos, engraçado, eles não são, a gente não tem, assim, não tem tido uma incidência assim, tão grande de Covid, nos nossos casos, Covid, que eu digo Covid agudo, né, a doença aguda, fase respiratória, né, mas a gente, a partir de maio, começou a pegar um ou outro caso, esse é um dos casos, a gente não tem muitos, não, casos da síndrome inflamatória multissistêmica, porque a gente tem feito, assim, bastante questão de tentar ir atrás no diagnóstico diferencial, né, porque acaba que os critérios são critérios que podem ser comuns a outras doenças, né, na pediatria. Então, quando a gente tenta fechar bem mesmo, fazendo sorologia e hemocultura e tal, às vezes a gente tira esse caso de uma síndrome inflamatória, né, multissistêmica. De interessante até a questão do choque, né, nesse menino, primeiro a gente estava com uma equipe que ela já estava um pouco sensibilizada, né, a gente tem o ano inteiro trabalhado muito, desde fevereiro, com essa questão da Covid, com protocolo, muda protocolo, bota, né, sempre tem uma coisa, não tem, entrava, né, primeiro tinha que entrar nos protocolos, o paciente tinha tido viajado, não viajou, enfim, contato com quem viajou, né, isso tudo foi mudando ao longo do tempo, e aí quando surgiram esses casos, né, como o doutor Aloysio falou, né, desses relatos lá, da síndrome inflamatória, a gente já estava meio atento, né, a equipe CCH e tal, o grupo que estava atento à Covid no hospital, então a gente meio que treinou a equipe, assim, né, liberou logo um protocolo, então a equipe ela tem que estar sensibilizada atualmente para isso, né, para a criança que chega febril, né, e pensar na possibilidade de SINP, né. Então esse menino, ele chegou primeiro, num primeiro atendimento, ele foi atendido, podia ser uma escarlatina e tal, mas 2 dias depois, quando ele volta chocado, ele já então, se pensa, né, que possa ser a síndrome inflamatória multissistêmica, e aí ele então é abordado, ele já chocou, assim, ele começou a fazer o corticoide também por conta do choque, né, mas pensando também na possibilidade da SINP. Ele realmente, a função dele, inicialmente, ela não estava comprometida, mas o eco foi um eco feito à beira do leito, não foi uma avaliação inicialmente mais, assim, subjetiva, né, mas depois, quando foi feita pelo cardiologista, a fração de ejeção estava normal. De qualquer forma, ele tinha, como se diz, uma lambidinha ali, porque né, a troponina dele estava aumentada, então, assim, tinha algum grau que a gente não detectou, né, pelo ecocardiograma, mas tinha algum grau de comprometimento ali, né, do miocárdio, e ele estava, assim, muito inflamado, assim, muito vasodilatado, então, possivelmente, essa também foi a causa do choque, né, ele estava uma vasodilatação muito importante. Então, basicamente é isso, né, só dizer, assim, que a gente... diferente, assim, do adulto, pelo menos a nossa experiência no hospital pediátrico, que atende, assim, a maior parte, na verdade, do que a gente atende, a nossa maior população, uma população com menos de 5 anos, né, que procura a emergência pediátrica, né, então, talvez a gente não tenha visto casos de Covid na fase aguda, como o doutor Aloysio vê em adultos, né, um pouco para sorte nossa, né, mas é sempre importante, como a gente está vendo, a Covid, né, ela se manifesta de várias maneiras, a gente está vendo aí diversas formas de apresentação, comprometimento do sistema nervoso e tal, então a gente é isso aí, tem que estar sempre alerta, né, e vendo o que pode estar surgindo por aí, atento realmente aos pacientes que chegam com dor torácica, né, porque a gente não pode perder, né, um paciente que de repente está fazendo uma forma aí de apresentação não habitual na pediatria, né. Basicamente isso, obrigada aí. Obrigada, Ana, sempre a sua contribuição maravilhosa, sabia que você iria nos dar mais dados sobre o caso, e Daniel, acho que já é futuro pediatra, né, Ana? Daniel é. Eu estou falando aqui com a Ana Flávia também, cardiologista, ela também está aqui falando do Daniel. Daniel não pode... Agora ele não consegue sair, não. Acho que não.
Pois é, vamos ver se vai para reumato, vai para cá. Tadinho, ele não vai poder mudar. Essa mulherada no pé dele. Tá bom. Obrigada. A Juliene também está querendo falar. Juliene Araújo. Quer falar, Juliene? Você levantou a mão? Quero. Levantei. Oi, boa noite. Eu sou Juliene, eu sou coordenadora da enfermaria lá do Hospital Getúlio. Acompanhei de perto esse caso também, desse paciente. E aí eu não só queria complementar com o que o doutor Aloysio falou sobre a questão do dedímero, né, dos efeitos trombóticos que tem sido descrito com o COVID. A gente não tem visto muito em pediatria, né? Até porque, como a Ana, já complementando o que a Ana falou, a gente não tem visto muito Covid agudo, né? As crianças foram poupadas aí, de alguma forma, não adoeceram tanto, tem um quadro mais leve, acabam não adoecendo tanto, acabam não internando, fazendo aquela forma grave, né? A fase inflamatória no Covid agudo, a gente não teve realmente muito paciente. A gente, junto com a nossa hematologista, a gente acabou discutindo sobre isso, né? Porque a gente, como esse paciente fez um dedímero super alto, a gente teve alguns outros pacientes também que fizeram dedímero alto, mas em criança, como não tem muito fator de risco, né? Crianças não usam anticoncepcional, não tem histórias prévias de efeitos trombóticos, a gente acaba usando só em criança que tem fator de risco. A gente não tem utilizado muito, não. A gente tem um protocolo lá no hospital de utilizar em algumas situações. A gente também nem tem visto tanto dedímero tão elevado assim como nos adultos, né? É isso, só para complementar isso. Obrigada, Juliene. Eu acho que esse paciente acabou fazendo, sim, Clexane, né? Se eu não me engano. Fez o Clexane, né? Uhum. Ok, obrigada, Juliene. A Ana Esther quer falar? Não, na verdade, eu só queria dizer que ele fez o Clexane, não é nada demais. Muito obrigada aí pela contribuição de vocês que viram o paciente. Isso é muito, muito bom, né? A gente poder discutir assim, de uma forma mais ampla, né? Não só com pediatra, mas com profissionais que trabalham também com adultos, para que a gente veja as diferenças, né? E possa comentar sobre essas situações que têm perfil diferenciado, né, na criança e no adulto, mas que tem coisas em comum também, né? E aí uma coisa que chama atenção é que a gente não tem mesmo indicação de usar essas medicações que se usam no adulto na criança, né, de uma forma geral. E o tratamento já entra quando tem uma situação mais complexa, né? Vocês querem comentar sobre isso, Ana Esther e Juliene? Roberto, deixa eu falar um pouquinho, já que ninguém fala. Parece que a resposta imune da criança frente ao Covid é diferente um pouco da resposta do adulto. Talvez por isso a criança doeça menos ou apresente menos sintomas. É muito raro a criança realmente entrar nessa fase aguda de pneumonia de insuficiência respiratória. E talvez, por essa resposta dela ser mais retardada, ela corra esse risco maior de desenvolver esse quadro inflamatório multissistêmico. A resposta imune da criança é diferente mesmo da do adulto. Então, eu já falei, doença não é para quem quer, só para quem pode. Então, não tem jeito. Uhum. Sim. Ok, muito obrigada. Pergunta, gente? Não, uma pergunta só, mais uma. É isso mesmo, né? Adulto, a gente. Tem uma questão lá, a Juliene vai saber explicar, a Juliene é infectologista, tem uma questão também dos receptores, né? No pulmão da criança. Então, eu acho que realmente essa resposta inicial, ela é um pouco diferente mesmo, né? No adulto. E na criança, né? Na criança, ela é um pouco mais leve mesmo, né? Mas é como a Kátia falou, né? A gente tem uma paciente, a gente está vendo adolescente, né? A gente não sabe como vai ser, né? E agora essa garotada
que foi a que mais relaxou, né, durante agora esse período, esse último período. Então, a gente tem uma paciente que ela é de fevereiro, eu acho que eu ouvi o doutor Luiz falando que ele viu um caso em fevereiro, se eu não me engano. Foi. Não foi? A gente tem um caso que... Hoje eu tenho certeza que é Covid, né? Nós temos uma mocinha, né, de 15 anos, que ela faleceu, e também, assim, foi para a gente um quadro que a gente, retrospectivamente, a gente não fez o diagnóstico na época, mas a gente, hoje em dia, considera que possa ter sido. Assim, pelo menos a evolução, né, assim, essa evolução do adulto, como se tivesse feito essa tempestade, sabe? A gente pensou que ela pudesse ter alguma doença oncológica, enfim, foi um caso bem difícil, mas que a gente hoje imagina que possa ter sido, e foi assim, final de fevereiro, e a gente não estava também pensando ainda tanto assim, não tinha visto nada parecido ainda, né? Mas assim, achei interessante a sua observação, né, de que pode ter visto também um caso lá para fevereiro. E só para a gente pensar no carnaval, esse troço já estava circulando. Então, se vocês pararem para pensar, quantos médicos que logo no início da epidemia que ficaram doentes? Foram os médicos que atenderam esse pessoal no carnaval e se contaminou, gente. Pensaram nisso? Que no início da epidemia a gente teve um mundo de médicos, enfermeiros e técnicos se contaminando. Isso pegou tudo no carnaval. Verdade, verdade. O carnaval estava aí firme e forte. E olha, é uma doença multifacetada, a gente tem que acreditar. Perdi uma moça de 30 e poucos anos, que chegou com derrame pleural, funcionou o derrame pleural, era um quilotórax, que era secundário a uma trombose de cava. São as coisas muito esquisitas. Vocês podem ter certeza disso. E em relação à resposta imunológica, é exatamente essa. A criança vai liberando interferon devagarzinho, coisa tal, tem uma resposta mais devagar. E o adulto responde de forma totalmente atípica, libera demais. E depois, numa fase mais avançada da doença, principalmente os críticos, os obesos e diabéticos e coisa e tal, começa a produzir anticorpos anti-interferon, então fica um inferno para tratar. Aí a gente tem que esperar mesmo o organismo se organizar e sai, na realidade, sai quem tem que sair. A gente só mantém o paciente vivo para ver se o corpo dele se ajeita. Sempre lembrando também que a nutrição desse paciente é uma parte muito importante, a terapia nutricional neles, que ajuda a sair, porque quando a gente deixa esse paciente em jejum, a gente tem muita translocação e tem muito mais complicações. E no início, quando a gente pronava pouco, a gente tinha SARA, coisa e tal, agora a gente prona praticamente todo mundo. Eles paravam de fazer a nutrição, então agora a gente está fazendo nem que seja nutrição protetora, nutrição, para não deixar o enterócito sentir fome e não fazer algazarra. Também são coisas que talvez sejam importantes na criança. Perfeito. Juliene, quer comentar? Eu acho que elas deixaram a mãozinha aberta. A mãozinha ficou, porque eu não senti. A mãozinha ficou. Abaixar, agora aprendi. Não, só complementando o que a Ana falou, né? As crianças realmente parecem terem vários fatores. A resposta imune, né? Até como o doutor Luiz também está falando, a resposta parece ser mais celular. A resposta das crianças, né, já é diferente mesmo do adulto, e aí dessa forma parece que as crianças são poupadas dessa tempestade aí de citocinas logo no início, né? E aí algumas acabam fazendo assim no inflamatório mais tardiamente. Perfeito. Muito bem. Então, nenhum comentário mais? Nenhuma pergunta mais? Ninguém que perguntou nada no chat? Eu tô olhando aqui e não vi. Não vi, não. Eu quero dizer que, assim, vai ficar gravado. Felizmente, a gente teve uma pouca adesão aqui. Algumas pessoas que entraram, estavam no início, tiveram que sair, mas vai ficar gravado. Eu gostaria que você também, Daniel, e falasse com seus colegas de liga,
Nós aqui também na Soperj, a gente vai divulgar com os outros ligantes, né, Beth? E com os outros colegas, porque foi muito bom. A Luísa, é muito bom a gente receber clínico aqui, a gente fica muito feliz, porque a gente sempre aprende, com a troca de experiências que a gente ganha muito, e ainda mais com uma doença nova como essa, realmente a gente consegue aprender bastante coisa. Realmente, tem um pouco de divulgação. Pode falar. Não, eu vou encerrar lembrando que toda vez que eu vejo Covid, eu lembro da AIDS. Quando eu formei com a Beth, foi quando começou a AIDS. E a gente começou, eu particularmente, comecei com o trato AIDS desde que a AIDS surgiu. Então, a gente está vivendo hoje o que a gente viveu com a AIDS na década de 80, na década de 90. Ninguém sabia nada, as pessoas inicialmente davam o diagnóstico. A gente sabia que inexoravelmente essas pessoas iam morrer dentro de poucos meses, porque a gente só pegava a AIDS na fase avançada. Foi a mesma coisa que aconteceu agora no início do Covid. E em 96 começou a surgir, a virar o quadro. Mas o que aconteceu em 96? Foi porque surgiu o inibidor de protease? Não. Porque em 96 surgiram os frutos da primeira vez que o CDC chegou e falou, olha, 90 que eles fizeram isso, 90, 92, nós vamos tratar a infecção oportunista assim, nós vamos prevenir a infecção oportunista assim. Em 96 começou a ter reflexo disso, ou seja, a partir do momento que a gente aprende a lidar e a conhecer a doença, a gente aprende a conviver com ela e obter melhores resultados com ela. Hoje a gente tem segurança, que eu falei, se você tem carga viral, você pode transar sem preocupação que você não vai passar HIV para ninguém. Coisa que eu não falaria 10 anos atrás de forma alguma. Hoje eu falo com toda segurança. Mas se bem que eu tenho que ver ali a carga viral zerada, que senão também eu não acredito muito, não, porque tem muito cara sem vergonha que não toma remédio e muito entre aspas, essas coisas. Mas a gente cresceu muito dentro da AIDS. Da mesma forma que a gente está crescendo de uma forma assustadoramente rápida no conhecimento do Covid. Eu só tenho pé atrás ainda, com toda sinceridade, com essa pressa de uma vacina. A vacina do rotavírus não colou, vocês sabem disso. A vacina da cachumba colou e hoje a gente está vendo cachumba em pessoas mais idosas. A vacina da dengue também começou a ter dengue hemorrágica depois da vacinação da dengue, também foi retirada. Em suma, a vacina é uma coisa que não é para ser feita a toque de caixa, é uma coisa lenta. E talvez a gente não seja uma doença tão terrível assim, que se a gente for olhar friamente, os números são bem menores do que H1N1, e olha que H1N1 eu entrei de peito aberto, não fiquei dentro de casa não, uns anos atrás. Né? Mas existe tanta falação, existe tanta narrativa, que a gente fica com medo, a gente fica em pânico. Então é para a gente continuar assim, com cuidado, com cuidado. Máscara, face, muito álcool na mão, mas e partir para a luta. A gente não pode ficar dentro de casa, não. Acabar com isso. Também não acho que tem que ir para a balada ficar bebendo, ou seja, convivendo assim, sem tomar muitos cuidados. Talvez a gente tenha que mudar algumas coisas. E a Beth me perguntou, há uns 2 dias atrás, então nos Estados Unidos, eles já detectaram uma mutação desse vírus. O vírus parece que se tornou mais infectante. Ou seja, ele tem uma capacidade maior de se multiplicar e infectar mais pessoas. Eu ia perguntar isso agora, sobre esse artigo. A gente só não sabe o que isso significa em termos de desenlace clínico. E, por exemplo, a chikungunya, ela mudou. Nós temos 2 cepas de chikungunya, uma asiática, uma africana. E a epidemia que está rolando agora lá no Nordeste, nós temos um chikungunya lá que está dando uma febre menos elevada, não está dando febre de 40 graus, 39,5, está dando 38, 37, com menos sintomas articulares, mas em compensação, está dando mais encefalite e mais miocardite. Então mudou para pior. Isso vai chegar para nós, porque a gente só ganhou uma doença nova, as velhas continuam aí. A gente não pode deixar de pensar, não, que muitas vezes a gente está pensando que a Covid está deixando passar uma dengue hemorrágica ou coisa que vale. Ok, muito obrigada. Infelizmente, nosso tempo está esgotado, já não temos mais, mas tem só uma perguntinha aqui, que eu acho que procede. A Iane pergunta assim,
Eu não peguei do início da reunião, mas soube de casos de criança que perdeu parte da visão pós-Covid. Isso procede ou foi mera coincidência? Em criança eu não sei, mas adulto sim. Não só o fenômeno trombembólico retiniano, mas também com muita diplopia por causa de paralisia de par craniano do sexto par. A diplopia que eu vi foram reversíveis. E agora a cegueira. Pois é, isso faz sentido, né? Que aconteça também na criança, né? Pode trombosar qualquer vaso, Beth. Esse que é o problema. Exato. Gente, olha, quero agradecer imensamente professora Luiz pela disponibilidade aqui com a gente. Quero agradecer a doutora Anister, a doutora Juliane, que contribuíram muito aqui com a gente. Ao Daniel, pela proatividade, ele me procurou para falar desse caso clínico que ele queria apresentar. Então, a gente, embora a agenda da SOPER estivesse cheia, a gente achou um cantinho aí, talvez por isso a gente não tenha conseguido assim, divulgar tanto, né? A gente foi tudo muito rápido, mas era a última oportunidade até fechar o ano, então a gente não quis deixar de fazer. Mas eu acho que, independente disso, foi muito rico para quem participou e aprendemos bastante. Foi uma noite assim maravilhosa. Só gratidão pelo professor Aloysio, pela doutora Anister, pela doutora Juliane, pelas contribuições, pelo Daniel, pela bela apresentação. E isso só nos honra muito saber, ver alunos interessados em cada vez aprender mais, saber mais, ter essa proatividade de querer apresentar esse caso. Então, foi muito, muito gratificante mesmo. Então, peço que o Daniel fale um pouquinho também, para encerrar, e o professor Aloysio, as últimas considerações para a gente poder fechar aqui. Fala, Daniel. Eu queria agradecer a todos pela oportunidade e dizer que é muito importante para principalmente os acadêmicos que não estão tendo experiência prática nesse momento, né, de pandemia, muitos acadêmicos, e discutir sobre isso, né? Acho que é muito importante você estar atualizado sobre uma pandemia, né, ocorrendo no momento, o que vai ser daqui a 20 anos, quando a gente estiver falando de coronavírus, o que mudou, se no protocolo. Eu acho que é muito importante discutir para a gente poder somar conhecimentos, né, e poder divulgar isso aí. Então, sou muito grato pela... Nós agradecemos aí seu interesse. Pessoal Aloysio, por favor. Bom, um beijo no coração de vocês todos, vocês aí na cidade grande, eu aqui na roça, nós estamos todos juntos aí, de mãos dadas, brigando de uma forma ou de outra contra essa doença. E contra muitas outras. Tá bom, gente. Muito obrigada. Foi uma noite maravilhosa. Que a gente possa fazer muitas outras dessas pela Liga de Pediatria e que cada vez mais o conhecimento se espalhe, que na próxima, se Deus quiser, teremos uma adesão maior. Foi tudo muito corrido mesmo, mas a gente não queria deixar de fazer, tá? Foi um prazer muito grande estar com vocês. Mais uma vez, muito obrigada aos participantes e aos palestrantes. Tá bom? Obrigado a todos e até a próxima. Até a próxima. Obrigado também. Beijão em todos. Obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite.